Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Liderança em Pauta. Um programa de podcast, videocast, em que eu tenho a honra de receber pessoas incríveis, com muitas experiências, muitas vivências bacanas, onde a gente sai com várias reflexões, aprendizados para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. E no episódio de hoje, eu estou recebendo o nosso querido referência no mundo de storytelling, Renato Ribeiro. Muito bem. Eu estava esperando os fogos. Muito bom. Ai, gente, olha, o Renato, ele é um amigo recente. Tem vezes que eu recebo gente aqui que já me conhece há 30 anos. O Renato, talvez a gente se conheça há menos de um ano, Sim. Mas uma pessoa incrível que me foi apresentada pela Chay Carione, né, a mentora das mentoras lá de Santa Catarina, que foi minha mentora, é minha mentora, enfim. E aí a gente fez essa conexão onde eu falei, gente, minha audiência não pode perder esse cara falando. Que legal. Ele é palestrante, consultor, storyteller, colunista e também é fundador e CEO da Love My Job. A gente sempre faz aqui, Renato, para começar o programa, uma provocação, que é o seguinte, eu não acredito que ninguém veio nesse mundo, na Terra, a passeio. Todo mundo veio com um propósito, uma missão. Qual que você acha que é o seu propósito de vida? Essa palavra propósito, ela me provoca porque todo mundo fala a respeito dela, mas ninguém explica na prática o que é. E eu, nos meus estudos, né, nos meus delírios, eu cheguei a uma conclusão de que propósito é quando o seu talento causa impacto no mundo que você atua e gera resultado financeiro. Se esses 3 pilares estão alinhados, você tem um propósito. Ou seja, você causar impacto... Com o seu talento causando impacto, gerando resultado financeiro. Muito bom. Então, começa no talento. Então, o meu talento é transformar o mundo através da comunicação. Eu acredito que cada pessoa tem uma mensagem que precisa ser comunicada. E que cada vez que você se cala, cada momento que você se cala por medo de aprovação, do que os outros vão achar, você perde a oportunidade de comunicar a tua essência. Então, a minha essência é ajudar as outras pessoas a se comunicarem, a contarem as suas histórias. Olha, que sensacional. E me conta uma coisa, agora que a gente já ouviu esse propósito tão impactante, né? E, de fato, você vive disso, então eu imagino que os seus 3 pilares estão alinhados, sim, né? Sim. Conta um pouco mais sobre você, sei lá, como é que foi sua infância, sua adolescência, sua jornada profissional, né? Nossa. Há quanto tempo a Love My Job existe? Fala para nós um pouco sobre você. Quando eu era criança, eu percebi que eu tinha um talento. Quando eu tinha lá pelos 5 anos de idade, eu percebi que eu tinha um talento. Eu era muito feliz. Sou, na verdade, muito feliz. Mas aquele momento, para mim, foi a base do meu talento. Talento é o que você faz bem e te faz bem. E eu percebi que o humor era uma coisa que me acompanhava. Então, eu não gostava de ver ninguém triste. Então, desde os 5 anos de idade, quando eu me lembro por gente, eu não gosto de estar em ambientes onde as pessoas estão de mau humor ou as pessoas estão insatisfeitas. Então, eu sempre tive isso muito presente comigo. Isso com 5 anos de idade. Quando eu fiz 17 anos de idade, eu cheguei um dia em casa e a minha mãe me chamou e disse assim, filho, o teu pai está em fase terminal. E assim, eu tô dando um pano de fundo, mas assim, nessa época eu trabalhava como palhaço. Eu já tinha começado a trabalhar como palhaço em festa infantil, isso há 20 e tantos anos atrás. Porque naquela época a festa infantil, ela tinha momento que era aquele personagem palhaço que chegava para transformar aquele aniversário. E eu era esse palhaço, e trabalhando com alegria. Então, olha o meu talento ali com 5 anos e meu talento com 17 anos, quando eu já trabalhava como palhaço. E eu cheguei e minha mãe falou, teu pai vai entrar num momento que é o momento de finitude, que é o momento de final de vida dele. E nunca, Cláudia, eu tinha chegado perto de alguém que tivesse passado por isso. Eu não conhecia ninguém que tinha morrido, que eu tivesse convivido. E quando eu me deparei com essa situação, eu fugi. Eu não fugi de casa, mas eu fugi da situação. Então a minha mãe falava, Ricardo, vem ajudar, meu irmão mais velho. Gisele, vem ajudar, minha irmã mais nova. Eles iam ajudar, mas eu não conseguia ajudar. Mas não é porque eu não amava meu pai, é porque eu não sabia lidar com aquele momento. Então olha a minha cabeça. Fase terminal do meu pai, morte e alegria durante o dia.
Então, eu aprendi a lidar com essas nuances da vida. O que é a alegria e o que é a tristeza. E trabalhando como palhaço, você vai desenvolvendo a habilidade de mudar o jogo. Eu não sei se você sabe, mas você sabe a história do palhaço? Não. Poucas pessoas sabem. O palhaço, antes de ser palhaço, ele era um personagem que vivia na rua chamado Bufão. E na rua, sendo Bufão, ele animava as pessoas. Os conselheiros do rei foram solicitados pelo rei para buscar atrações na rua e encontraram esse personagem Bufão. Quando esse personagem Bufão vai para dentro dos reinos, ele alerta o rei com bom humor. Então, por exemplo, o rei falava assim, o que vocês acham de pintar esse castelo de amarelo? Aí todo mundo falava, né, por causa do pensamento grupal, que é algo que existe dentro das organizações, sim, que é, vamos concordar para garantir o nosso pescoço. E aquele personagem Bufão, ele falava, vai ficar lindo, de longe parecerá uma grande gemada. E aí o rei pensava, ria, se divertia, ele dava o ponto de vista dele e o rei mudava de opinião ou tinha uma opção. Com a Revolução Industrial, esse personagem volta para a rua. Nesse momento está surgindo esse movimento chamado circo que gesta esse personagem chamado palhaço. E se você olhar as cartas do baralho, tem um joker lá, né? Um coringa. Qual é a função do coringa? Não é ganhar o jogo, é mudar o jogo. E essa é a função do palhaço, mudar o jogo. Dar um novo ponto de vista, dar um toque na cuca das pessoas. Então, você veja, olha o meu momento de vida. Meu pai em fase terminal, eu trabalhando como palhaço, aí a vida faz um convite. Uma mulher chamada Jussara me chama para ir para dentro dos hospitais, no Hospital das Clínicas, para fazer entrega de presentes em datas comemorativas. E aí eu chego dentro do hospital, a primeira coisa que eu encontro é o mesmo tipo de gente que eu, que não sabe lidar com a morte. Familiares, pacientes, profissionais da área da saúde que não sabem lidar. Isso, Cláudia, faz alguns anos. Então, naquele momento, eu montei uma empresa chamada Paz Cientes. Por quê? Eu percebi que a vida termina, mas os relacionamentos não. Então, o quanto antes você aprende a lidar com os seus relacionamentos, a lidar com as suas questões emocionais, a lidar com a questão do trabalho, com a questão da família, com a questão do dinheiro e tantas outras coisas, melhor você vive. Então, não é uma questão de ter ou não uma família, de ter ou não dinheiro. É uma questão de saber o seu ponto de vista em relação à vida. E eu aprendi muito cedo o meu ponto de vista em relação à morte. O que é a morte? Para que ela serve? Porque quando o meu pai faleceu, quando de fato ele faleceu e eu vi o meu pai em cima de uma mesa, quando eu entrei ali no necrotério e vi o meu pai ali, eu vi que algo iria mudar, que não era o fim, que algo iria começar. E ali começou a minha jornada. Ali eu percebi que eu tomei posse de algo que era para mim, que era ajudar as pessoas a contarem as suas histórias, a viverem as suas histórias. E assim eu comecei, trabalhando como palhaço, depois eu fui para o mundo corporativo, passei pela televisão muitos anos, trabalhei no Bom Dia e Companhia, trabalhei no programa do Ratinho, trabalhei no Disney Cruise, nossa, fiz figuração em novela, fiz muita coisa. Fiz um personagem chamado Melocoton no SBT há muitos anos atrás, no ano 2000 eu fiz esse personagem. Então eu tenho uma carga, né, uma artística muito forte que eu trago isso hoje dentro do que eu faço, que é transformar a vida das pessoas através da arte. E como que foi isso? Porque você falou dessa atuação como palhaço, mas em algum momento você se aproximou ou você realmente estruturou sua carreira para ser palestrante e trabalhar com não só pessoas que se inscrevam nas suas palestras, nos seus cursos, mas também no mundo corporativo. Como foi essa aproximação e o que você acha que isso é diferente de você fazer isso fora do mundo corporativo? Tem diferença? Sim e não. A grande transição aconteceu no dia que eu estava fazendo um trabalho como palhaço dentro do mundo corporativo. Eles tinham que fazer um convite para as pessoas fazerem um screening, fazer os exames ali. E as pessoas não iam. Olha. E eles me chamaram e falaram, Renato, você como palhaço tem a capacidade de convidar essas pessoas de maneira diferente? E aí eu inventei um vírus francês, que era o vírus Novo. Não vou fazer o exame, não vou levantar da cadeira, não vou.
E que a solução poderia estar em um software, mas a solução estava em um Tupperware. E eu levava um Tupperware cheio de MM, que você tomava a pílula e você era curado daquele vírus novo, e a partir daquele momento que você tomava aquela pílula, você iria fazer o exame. Pois aumentou 90% o comparecimento dessas pessoas. Isso eu tenho um trabalho junto com a operadora Umint aqui em São Paulo, que é uma grande operadora. E eu já tô lá há 19 anos, vai fazer 19 anos agora. E lá tudo começou. E aí lá eles me falaram, Renato, por que você não vai para o mundo corporativo? Olha, isso foi que ano, Renato? Foi no ano 2005 eu comecei na Umint. 2005. E aí, na Umint, fazendo esse trabalho, nós identificamos o seguinte: a arte pode transformar a vida das pessoas. Sim. É que aconteceram várias outras coisas para chegar nesse dia, né? Eu digo o seguinte, nós nos conhecemos em um evento, certo? Os eventos, eles ajudam você a abrir os seus olhos para algumas coisas. É um momento de pausa e de você ver coisas que você, no seu dia a dia, você não vê. Exatamente. E um evento pode ser um café, pode ser um podcast, pode ser um evento onde tenha palestrantes e tal. E eu fui em um evento café, tomar um café com uma pessoa, e eu contei uma ideia que eu tinha. Eu falei, olha, o meu pai passou por fase terminal, ele morreu, eu consegui reatar o meu relacionamento com meu pai antes dele morrer, eu entendi que a vida termina, mas os relacionamentos não, e eu quero ajudar as pessoas a restaurarem os seus relacionamentos. Eu não sabia que essa pessoa, que era meu amigo, era diretor da Umint. Olha. E ele me chamou para desenvolver um trabalho na Umint, no ano de 2005, de atendimento em home care utilizando a arte. Só que eu não usava roupa de palhaço, eu usava só o nariz de palhaço. Porque o nariz de palhaço, ele remetia todo o personagem. E ali nós começamos a fazer um trabalho para pacientes terminais. Então, o paciente terminal, o poliqueixoso, ele ligava para a operadora e nós íamos lá, eu e uma psicóloga. E através de ouvir o que as pessoas tinham de queixa, nós desenvolvíamos ações para aquilo. A partir disso, nós fomos para o mundo corporativo, que é esse que eu te contei agora. E aí, o que a gente percebeu? Assim, puxa, a gente podia fazer palestras dentro do mundo corporativo. Nós podíamos desenvolver programas de liderança dentro do mundo corporativo utilizando a arte. Foi assim que tudo começou. De palhaço de festa infantil, ao palhaço do mundo corporativo, a palestrante, a facilitador de treinamentos. Cara, vou aproveitar aqui para falar algo, porque, como eu falei, a gente é um amigo mais recente, né? Eu acredito totalmente, cara, a arte, ela tem esse quê da sensibilidade e, de alguma maneira, ela acessa a sua alma, a sua emoção, antes da sua razão, né? Então, eu tenho uma empresa minha, e o nome da minha empresa é Artemise. Por que ela é Artemise, né? Isso poucas pessoas sabem. Primeiro, porque existe uma planta de cura que é a Artemisia, né? Então, Artemise lembra Artemisia, que é uma planta de cura. E porque em francês, art mise, ou seja, mise é o verbo mettre, que é colocar a arte, Artemisia. Olha só, então, eu não sabia. Isso que você está falando é o que eu acredito. E assim, no que você fala de transformar o mundo, as pessoas, né, pela comunicação, pela arte, né, no que você acredita, eu queria fazer uma pergunta para você, da sua visão. No mundo corporativo, a gente tem acompanhado um movimento, né, fruto de vários estudos, chamado Revolução Invisível, onde a gente vê que as novas gerações, diferentemente da minha geração, né, geração X, estou com 55, a gente pensava muito que o nosso sucesso profissional vinha em primeiro lugar. E não é assim que a gente vê as novas gerações pensando, né? A gente vê que as pessoas, elas pensam muito no que é a sua qualidade de vida, a sua saúde mental, né? A sua realização pessoal mesmo, né? E isso gera, eu diria, uma mudança no balanço de forças e de poder dentro da empresa. Talvez antes a gente tinha o líder muito forte, porque todo mundo queria trabalhar e ter sucesso, e agora já não. O líder tem que ouvir as pessoas de baixo. Então, minha pergunta para você é, você, nesse seu trabalho dentro do mundo corporativo, você observa essa mudança? E, se observar, o que você acha que precisa ser feito pelos líderes para eles conseguirem ter um time engajado, produtivo e feliz? Puxa, eu acho que é o maior desafio. Eu acho que não existe uma resposta fácil para essa pergunta. Mas eu acho que o grande conflito que eu tenho visto, não só no Brasil,
tá? Mas por onde a gente gira, né? Nós giramos na Europa, giramos aqui na América do Sul também. Eu percebo que há um conflito entre cultura e humanidade. Olha que interessante. A humanidade, ela tá ligado aos valores de cada ser humano. Esses valores como estados emocionais que governam a decisão das pessoas. Então, cada ser humano é complexo. Em qualquer lugar do mundo, ele é complexo. Ele tem uma escala de valor diferente das outras pessoas. Então, eu tô te falando de humanidade. Quando você vai dentro de uma organização, a primeira coisa que se anula é a sua humanidade. Porque perguntam para você, o que você sabe? Não perguntam o que você sente. E isso começa em casa também. Com os nossos filhos, a gente pergunta, o que você sabe a respeito disso? Dificilmente a gente pergunta, o que você sente a respeito disso? E aí vem um conflito emocional. Porque eu entendo que a maioria de nós somos analfabetos emocionalmente. Se você quer aprender um idioma, você precisa ter linguagem, você precisa ter vocabulário. Se você não tem vocabulário, você não vai ser fluente naquela língua. Eu não falo inglês, eu falo espanhol. Eu sou fluente em espanhol, mas não sou fluente em inglês. Por mais que eu saiba algumas palavras em inglês, não me dá fluência. Não. Agora, quer ver uma coisa? Quantas emoções existem? Nossa, a lista é grande. A lista é grande. Cada um vai falar de uma coisa. Quem assistiu o filme Divertidamente Isso, vai Divertidamente vai falar as 5 tem básicas lá. 5, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Isso. Só que existem 567 emoções catalogadas. Dentre dessas emoções tem as positivas e as negativas e as positivas. Olha. Então, assim, as pessoas não conhecem as suas emoções. E existem mais negativas do que positivas? Mais negativas. Mais negativas. Eu leio a respeito. Tem 202 negativas, o restante são positivas. E que aí é um outro conflito também, que é o que é positivo e o que é negativo. Emoções são boas e são ruins? Não. Emoções são positivas e negativas. Por quê? Quando a gente olha pelo viés da ciência as emoções, a gente vê o seguinte: a emoção positiva, ela tem presença de bem-estar e a negativa, ausência de bem-estar. Tudo isso para responder a tua pergunta, que é, o que acontece dentro do mundo corporativo? Então, um conflito emocional dentro da humanidade das pessoas. Elas não são respeitadas emocionalmente na maioria dos casos. E do outro lado, tem a cultura. O que é cultura? Cultura é o jeito que as pessoas sobrevivem dentro daquele contexto, com um sistema de metas para alcançar determinada recompensa. É isso. Entende? Então você imagina uma pessoa que tem lá um valor, saúde, ela faz academia, ela é toda natureba, aí ela chega para trabalhar num lugar com a sua humanidade. Ela chega ali, aí ela leva o lanchinho dela e das 6 horas da tarde ela fala assim, bom, cuidar da minha saúde, eu vou pra academia. Aí as pessoas olham para ele e falam o quê? Tá desanimada? É isso, essa é a brincadeirinha sempre. Vai ser cultura. Porque aqui, o jeito de sobreviver com esse sistema de metas para ter recompensa não é trabalhar até às 6. E essa pessoa entra em conflito, adoece e fica longe do trabalho. Entende? Então, qual é o grande desafio do líder? Entender de humanidade. Poucos líderes dominam o universo das emoções. Agora, cultura é algo muito difícil de se dominar. É algo muito difícil de entender. Então, o grande desafio do líder é entender de humanidade e entender a cultura que ele trabalha e que ele precisa disseminar. E foi nesse âmbito, digamos assim, de você ter essa análise que eu achei sensacional, que surgiu a Love My Job? A Love My Job surgiu... Lembra do atendimento com pacientes terminais? Sim. Nós atendemos uma pessoa, eu acho que eu posso falar o nome dela aqui, ele era irmão do Boris Casoy. Oi. Chamado Júlio Casoy. Ele me ensinou, olha... A minha base de caráter, muita coisa eu aprendi com ele. Que legal. Nesses atendimentos, ele me contava, ele falou assim, Renato, eu comecei a escrever um livro, mas parei. Eu falei, então, vamos retomar esse livro, vamos fazer esse livro. E ele falou assim, não, mas é que eu não enxergo mais direito, eu não quero mais e tal. E a esposa dele ali junto, né, junto com a gente, ali naquela luta, um dia a gente chega na casa dele e aí a esposa fala assim, Renato, ele contratou uma jornalista. Olha! Agora ele não espera mais o remédio, ele espera a jornalista chegar porque ele está escrevendo o livro. Cláudia, ele escreveu 5 livros antes de morrer. 5 livros. E em um dos atendimentos que eu tenho gravado, eu tenho vídeo disso, ele fala assim, Renato, vá para dentro do mundo corporativo e ajude as pessoas a encontrarem um ponto de reinício. Isso me marcou profundamente. Isso foi lá para 2005, 2006. Um ponto de reinício. Ali, ele falou, a Alminte convidou,
nós fomos para dentro do mundo corporativo e eu já estou aí atendendo grandes organizações pelo mundo inteiro, utilizando a arte para transformar a vida das pessoas. Através da Love by Me, Love My Job. Que você e aí eu criei a Love My Job justamente para essa demanda de atender o mundo corporativo, porque love quer dizer você amar o que você faz, amar o seu talento, amar aquilo que você pode conquistar. O mar é a tua responsabilidade e o job é você entender a responsabilidade do teu trabalho, a importância do teu trabalho. Isso eu achei muito legal que você falou. Você sabe que eu me matriculei em 2019 para fazer um curso fora, que o nome, né, era um curso em inglês, né, sobre dinâmicas de grupo. E o nome do curso era Love at Work. E por que eu fui fazer? Exatamente porque, para mim, quando eu penso em amor, eu penso em algo incondicional. Sim. Mas no trabalho eu não acho que o amor é incondicional. Eu acho que ele é condicional a você bater a sua meta, Sim. a você entregar resultado, a você estar disponível, né? Seguindo a cultura ou o horário da empresa. Exatamente. E foi muito interessante porque a gente teve várias vivências nesse curso em que, no fundo, a gente acaba concluindo que assim, a semântica das palavras ela comunica coisas diferentes às pessoas, né? Amor, para mim, traz essa visão incondicional. Para outro, é uma coisa menos profunda, é uma coisa mais do ser gentil, do acolhimento, né? Então, maravilhoso você ter um Love My Job num momento em que as pessoas não estão amando o seu trabalho, principalmente no mundo corporativo, não sei, bom, isso é a revolução invisível, muita gente querendo fugir desse mundo, né? Ou não usar, né, assim, todo o seu tempo para se dedicar a isso. A gente acompanhou na pandemia, Renato, muito dessa mudança, né, da entrada do mundo híbrido, né? Muitas empresas no Brasil, lá fora, adotando semanas de 4 dias, né? Você acredita que isso ajuda no que é esse maior engajamento das empresas? O que você faria mais ou diferente? Já entendi do que você falou do aprendizado de gestão de emoções, entender da humanidade. De fato, eu acredito que as empresas elas não investem o tempo suficiente para compreender a humanidade de cada ser humano, né? Mas pensando, né, na organização do trabalho, o que você vê que pode ser feito além do que só cuidar da gestão de emoções? Depende muito da organização, né? Depende muito da cultura daquela organização. Mas eu penso o seguinte: nós vamos ficar bons em tudo que a gente treinar. Se você treina uma pessoa para viver sozinha, ela vai se acostumar. Só que, como eu trabalho com storytelling, existe um ponto dentro do storytelling que é fantástico e que te libera de qualquer julgamento, que é: as histórias não visam ensinar ninguém. Elas apenas são um ponto de vista. Então, o que eu vou falar aqui agora é só um ponto de vista. Se você treina uma pessoa para ficar em casa e trabalhar isolada, ela vai ficar boa naquilo. Olha que interessante. Porém, existem consequências. Entende? Então, não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de você vai treinar em tudo aquilo. Você vai ficar bom em tudo que você treinar. Vou te dar um exemplo. Eu montei um estúdio e eu estava, no ano passado, vivendo ali no meu estúdio. As pessoas que trabalham comigo trabalham de casa. Então, eu trabalho ali sozinho. Então, eu perdi um pouco do contato com as pessoas. Eu recebi um convite de um grupo lá de Alphaville, chamado Great Software, do Alisson Zigulich. Ele me fez um convite e falou assim: Renato, vamos andar junto? Vem pra cá, vem pra Alphaville. Eu estou lá 2 semanas. Olha. Agora, é recente. Então eu percebi uma coisa: durante 1 ano eu treinei a andar sozinho. E agora eu estou sendo treinado para andar junto de novo. Então, você ter contato com as pessoas, nós somos seres humanos sociáveis. Sim. Então, essa resposta não é certa ou errada, é um ponto de vista. Mas se você é líder, né, se você tem uma organização, pense nisso. No que eu estou treinando as pessoas? Porque elas vão ficar boas naquilo que você está treinando. Funciona 4 dias e 1 dia em casa? Se o treino é esse, elas vão aprender que o jogo é esse. Se ela chegar em outra organização que tiver que trabalhar todo dia, ela vai ter dificuldade. Se ela tiver que trabalhar 1 dia em casa, no trabalho e os 4 em casa, ela vai ter que se adaptar. Nós vamos ficar bom em tudo que a gente treinar. Então as organizações vão ter que aprender como é que eu treino essas pessoas. Então é um grande desafio. Cara, sensacional.
Sensacional. A sua explicação, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. E, bom, quando eu te apresentei, eu falei que você era um storyteller. E você falou assim, porque eu fui me desenvolvendo no storytelling. Conta pra gente, porque eu acho que muitas pessoas não sabem o que é esse termo storytelling, até porque é um termo em inglês, né? Sim. E, no fundo, eu queria que você contasse um pouco, não só da sua história, de ter se aproximado dessa temática, mas também como que você acha que um líder pode se apropriar dessa habilidade, né, dessa estratégia também de storytelling para melhorar a gestão da sua equipe. É isso aí. Storytelling é uma estratégia de comunicação. Certo. Story, história. Telling, que está sendo contada, o que está acontecendo. Então, as histórias, elas são um ponto de vista que estão ali acontecendo naquele momento. E um líder pode utilizar isso quando ele entende que isso está acontecendo agora. Esse líder, ele precisa aprender a usar o que está acontecendo agora para encorajar a equipe dele. Ele precisa comunicar para as pessoas. Esse termo comunicação, todo mundo tem habilidade, mas poucos desenvolvem. Eu trouxe aqui, né? O meu nem parece um celular, né? Menina, eu fiquei impressionada, né? Eu vi aqui. Mas por quê? Eu transformei o meu celular em um dispositivo de comunicação. Onde, se eu vou gravar um vídeo na horizontal, eu gravo ele aqui. Se eu vou gravar um vídeo na horizontal, né? Eu vou gravar um stories, eu gravo ele aqui. Eu tô na rua, eu tô gravando. Então, por que eu tô mostrando isso? Porque os líderes precisam aprender a usar isso aqui. Sabe por quê? Porque quando você tem uma equipe, as pessoas estão de olho naquilo que você tá fazendo. As pessoas estão de olho naquilo que você está vivendo, no teu lifestyle. E o teu celular vai mostrar isso. Ele também é um dispositivo que faz ligação e manda mensagem. Mas na verdade, para todo mundo... olha o teu celular. Quanto você tem de foto? Quanto você tem de vídeo? Muita Agora coisa. a gente estava aqui e tira foto e tira vídeo. Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa aprender a usar. O líder precisa fazer as pazes com o seu celular e comunicar através dele. Principalmente se você tem equipes híbridas. Isso. Você tem que aprender posicionamento, você tem que aprender como contar uma história, como ter o tom de voz, como navegar no universo das emoções para comunicar uma mensagem. Então o líder precisa aprender a se comunicar de maneira digital. A inteligência artificial, eu sou um aficionado, adoro utilizar a inteligência artificial para me auxiliar nos vídeos, mas eu percebi uma coisa. Se eu perder a minha verdade interior, eu perco tudo. Porque já está sendo criado, aqui no iPhone agora, no iPhone 15, Sim. já tem ele está gravando a tua voz para ter a tua voz nele. Você sabia disso? Olha. Para ter a tua voz. Então, ele vai ser treinado na inteligência artificial a responder, por exemplo, a minha filha com a minha voz se ela perguntar alguma coisa. Entende? Só que é de verdade? Pode ser de verdade para o outro, mas para mim não será. Então, por isso é importante entender a minha verdade. Então, o que eu tenho de verdade e o que eu comunico todos os dias. Eu preciso me adaptar. Eu tenho 48 anos. Então, para mim, não é tão fácil abrir o celular. Eu tava aqui na frente do prédio agora e eu tava gravando o vídeo. Eu não tô nem aí pro que as outras pessoas estão pensando. Vai você que tá assistindo aí fazer isso. Se você não treina, você não desenvolve. Por isso que eu treino as pessoas para se comunicarem. E essa frase para mim tem muito sentido, que é: você vai ficar bom em tudo que você treinar. Então, o quanto antes você apresenta um podcast, você grava um vídeo, você grava um áudio, você desenvolve habilidades de comunicação. O líder precisa aprender a desenvolver habilidades de comunicação. Não só o líder dentro da organização, mas o líder de negócio, Sim. o empreendedor, pais, mães. Nós precisamos aprender a nos comunicar. E você sabe que quando você fala essa questão da comunicação, eu não tenho dúvida, né, nesse trabalho corporativo que você faz, que você tenta fazer dinâmicas que consiga ensinar isso, mas ao mesmo tempo você também é um cara preocupado com isso da gestão das emoções, com o que é essa percepção da humanidade de cada indivíduo, né? Sei lá, eu fiquei curiosa em saber, cara, algumas dinâmicas assim que você já fez na sua vida de consultor, interagindo, né, com empresas, que você achou que foram dinâmicas que te marcaram? Dinâmicas assim, olha, isso aqui me marcou e por que te marcou?
Por exemplo, uma vez eu li, né, uma reportagem sua, você contando sobre uma dinâmica que o pessoal tinha que montar um circo, Sim. né, de repente. Então, assim, eu fiquei curiosa, assim, que tipo de pensamento você tem do que você quer fazer ou qual o objetivo quando você monta essas dinâmicas. Conta pra gente algumas. Muito legal. Você sabe, quando a gente vai na casa de uma pessoa em fase terminal, eu nunca posso ir com um treinamento pronto ou com algo pronto. Eu preciso primeiro ouvir para depois desenvolver. Legal. Então, no caso do Júlio, era o livro, na outra era conhecer uma pessoa, na outra era conhecer a praia, na outra era um sonho, na outra era comer alguma coisa. Então, a gente sempre ouve. Então, o nosso trabalho, ele tem essa premissa, que é ouvir. Então, quando eu desenvolvo uma atividade como essa, por exemplo, do circo, aconteceu da seguinte maneira. Nós somos uma organização. E aí ela começou a contar pra gente. Falou assim, Renato, olha, eu gasto muito dinheiro com evento, eu chamo palestrante famoso e as pessoas não gostam. O que eu faço? Eu falei, vamos ouvir as pessoas. Vamos perguntar pra elas o que elas querem. E a gente começou a conversar com essas pessoas. O que você gostaria? O que você gostaria? E olha o que apareceu. A maioria das pessoas disse assim, eu não estou no palco da empresa. Eu sempre estou nos bastidores. Por quê? Uma grande empresa de auditoria, KPMG, uma grande empresa de auditoria. Então, os consultores, auditores, eles estão na rua. Eles estão no cliente. E quem está trabalhando ali no backstage não ganha a mesma coisa e não tem a mesma experiência de ver o cliente. Eles sempre estão no backstage. Aí, o que eu fiz? Chamei o Cazu. Essa é uma outra história. Deixa eu te contar essa. O Cazu, que era do Cirque du Soleil, que é um palhaço. Chamei o Cazu e falei assim, Cazu, você topa fazer um treinamento dentro do mundo corporativo? Ele falou assim, como assim? Eu falei, eu vou levar as pessoas e a gente vai treinar essas pessoas para montar um espetáculo de circo. E ele topou fazer. E a gente colocou as pessoas para fazer iluminação, para cuidar do figurino, para cuidar da alimentação, para cuidar da segurança e colocamos as pessoas em diversas atividades. E as pessoas desenvolveram as capabilities dela, né? As habilidades que elas tinham dentro das atividades delas. E nós apresentamos isso para crianças carentes. Daí surgiu esse do circo que você, do circo que você viu. Então, esse do circo, nós já fizemos, nós já reformamos abrigo, nós já levamos crianças para o Hopi Hari com liderança. Então, as pessoas, elas são envolvidas dentro de atividades que fazem sentido para elas, respeitando a humanidade delas. Por quê? Eu percebi uma coisa dentro do mundo corporativo e dentro do mercado que eu atuo de palestras. O palestrante tem muito ego. É sobre o que ele sabe fazer. E eu não tenho isso. É sobre o que eu posso fazer, você fazer. Isso eu trago de dentro dos pacientes terminais. Então, quando a gente criou... No fundo, você é só um enabler, né? Um alavancador. Um facilitador. Um facilitador. Um facilitador. O brilho é do outro, o palco é do outro. A gente simplesmente coloca as pessoas nesse palco. Então, foi assim que surgiu essa ideia de colocar as pessoas... Aí, a gente foi aprendendo muita coisa, porque a gente percebeu que em cada atividade, as pessoas desenvolviam habilidades que a empresa queria trabalhar. Exemplo, gestão de recursos. Ele falou assim, Renato, eu preciso colocar gestão de recursos aqui dentro. O que a gente fez? Eles tinham que pintar. Nós colocamos menos tinta para eles administrarem aquilo. Ali, aqui tem uma questão de liderança. Tira os líderes, deixa eles trabalharem sozinhos para reformar a piscina. E assim eles foram fazendo. Olha, já aconteceu tanta coisa, Cláudia, nesses treinamentos. É sempre um desafio para a gente criar um novo treinamento. Porque a empresa sempre pede, e agora, o que a gente vai fazer? E aí a nossa criatividade é colocada à prova para criar coisas novas. E eu não sei se você compartilha dessa visão, Renato, que muitas vezes no mundo corporativo, principalmente quando a gente fala das pessoas em posições mais altas, é muito difícil as pessoas serem abertas a falarem dos seus sentimentos, das suas dificuldades, né? Realmente expor a sua vulnerabilidade. Sim. Né? Você acredita que isso é um caminho para facilitar a criação de um elo maior, uma confiança maior? E como fazer para incentivar que as pessoas vejam esse lado vulnerável ou humano do outro? Acho que quanto mais a pessoa sobe no cargo de liderança, mais sozinha ela fica. E é meio que natural isso acontecer, né? O líder, ele assume o cargo e ele fica cada vez mais sozinho, né? Antes o que era assunto, agora ele é o assunto, né? Ele chega no café e antes todo mundo estava ali, agora o assunto chegou que é ele, né? Então o líder tem um grande desafio. Trazer esse líder emocionalmente para perto das pessoas é um grande desafio.
E olha, é um desafio quase impossível. Nós já pegamos alguns casos de atender lideranças, CEOs de organizações e trazer esse líder para perto das pessoas. Mas é um desafio muito difícil. Muito, muito difícil. Porque as pessoas confundem. Quem está abaixo olha para o líder como uma vitrine. No livro Pipeline de Liderança, quando o Rancharan explica, né, a respeito de quando você começa como líder de si, você vai passando de etapas até você chegar a ser um líder de negócio, né, um CEO, você passa por tanta coisa que é difícil você aceitar algumas coisas que acontecem ali quando uma pessoa é líder de si, quando ela não tem proatividade para fazer as coisas. Como é que eu consigo fazer esse líder descer aqui? Quando eu conto a história dele. Não necessariamente quando ele está próximo das pessoas fisicamente, mas quando as pessoas admiram a história daquele líder. Nós temos alguns cases que nós já fizemos contando a história dos líderes para mostrar para as pessoas, assim, olha, ele já esteve aí. E se você olhar... E aí você acha que um outro contando é mais potente do que a pessoa própria contando? Ambos funcionam. Mas olha o mercado hoje em dia. O que os grandes líderes estão fazendo? Eles estão contando as suas histórias e mostrando o seu lifestyle. Sim. O cara da Havan, a mulher do Magalu, o cara da CIMED, todos eles estão dando cara. Esses caras não necessariamente estão ali na ponta da lança, mas eles estão nos stories. Mas eles estão nas histórias, eles estão na mente das pessoas através das histórias que eles contam. Muito interessante, né? Até porque a gente tem mesmo essa mudança, isso tudo que você está falando, as pessoas estão contando essa história também no mundo digital. Isso é uma coisa, né, de décadas para cá, né? Quando a gente olha, né, o passado e o presente, houve uma mudança nos estilos de liderança e no jeitão dos líderes, né? O que você acha que mudou do passado, os líderes do passado, para os líderes de hoje? Quando eu trabalhava, né, eu trabalhei como office boy durante uma época, eu trabalhei como auxiliar administrativo lá quando eu tinha 15 anos de idade, antes de ser palhaço, depois eu abandonei, mas eu olhava a liderança como um carrasco na minha época. Eu olhava a liderança como algo inalcançável, entende? Hoje, não há muito respeito entre o colaborador e a liderança, entendeu? E tem uma história que a gente ouviu há um tempo atrás que o trainee entrou, é real, tá? Entrou dentro, o trainee estava atrasado, e ele entrou dentro e encontrou com o sócio da empresa, e olhou e falou assim, estamos atrasados, né? E aí o sócio da empresa ficou olhando para ele, tipo assim, quem é você para me falar isso, né? Que a gente Estamos atrasados, né? Mas não existe muito esse respeito. O jovem, ele tem dificuldade para entender a hierarquia dos negócios, que essa pessoa, ela tá naquele cargo por merecimento ou por uma indicação, mas não importa, ela tem ali a representatividade da liderança. É muito difícil. Muito difícil você fazer essas gerações entenderem. Eu acho que, mas isso também é fantástico porque mostra a complexidade do ser humano. Isso. E cada família, cada organização precisa aprender a lidar, né, dentro da sua cultura com essas diferenças de hierarquia. Sim. Mas é um grande desafio. Né? Não, e eu acho que você pegou exatamente num ponto que mudou muito. A gente vivia realmente um mundo mais hierarquizado, né? E a gente hoje vive um mundo mais plano, né? Um mundo mais horizontal, onde as relações elas se dão muito mais na lateralidade do que propriamente na vertical, né? Sim. Isso eu acho que mudou muito. E para você, Renato, se eu fosse te perguntar que características você acha que um líder de sucesso tem que ter? Ele precisa saber ouvir. Ele precisa de empatia. E quando eu pergunto para as pessoas, o que é empatia? As pessoas falam, empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas, na verdade, empatia, no livro Foco do Daniel Goleman, ele explica, né, os 3 níveis da empatia. Você tem a preocupação empática, você tem a empatia cognitiva e a empatia emocional. Qual é a diferença disso? O primeiro nível é, eu me coloco no lugar das pessoas. Isso é o primeiro nível da empatia. Qual é o segundo nível? Eu entendo a emoção daquela pessoa. Qual é o terceiro nível? Eu tenho uma ação
diante da dor ou do desejo daquela pessoa. Então, nós precisamos aprender, né? Os líderes precisam aprender a capacidade de ser mais empático, de realmente ter uma ação diante da necessidade das pessoas. Acho que essa é uma característica muito forte que nós precisamos desenvolver, a capacidade de ser empático. Conectando isso que você falou com o que você disse no início, né, da percepção da humanidade de cada indivíduo, isso me remete ao livro da Kristin Neff, né, que é sobre compaixão, né, que eu diria assim, a compaixão, a meu ver, ela vai um pouco além da empatia, né? A empatia é você se colocar realmente no lugar do outro, mas o que você falou do segundo estágio, que é o entender, assim, conseguir parar para compreender da onde aquilo vem na pessoa, né? Por que a pessoa está manifestando, né, o que pensa ou a forma de agir daquela forma específica. E, no fundo, a gente ter compaixão, a gente fala, puxa, eu entendo e eu aceito que a pessoa está assim, e a gente abraça, acolhe a maneira como a pessoa está trazendo, né, esse tipo de comportamento. Eu acho que isso é o que faz realmente a diferença do que é um ser humano e do que é uma máquina, né? E aí, na verdade, estou falando isso para fazer o link com o que você disse da inteligência artificial, né? Cada vez mais a gente está vendo a inteligência artificial chegando, trazendo várias ferramentas para vários setores, né? Queria ouvir sua opinião. Como que você acha que a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Vai substituir o líder? Como é que é essa relação aí? É um desafio, né? É um desafio. Eu acho que para todo mundo, mas acho que é tão novo, é tudo tão novo em relação à inteligência artificial que nem nós sabemos como utilizar. Entende? Sim. Eu assinei há pouco tempo atrás o ChatGPT lá, o 4, né? Isso. E aí eu comecei a ver a infinidade de coisas que tem ali dentro. Você joga uma planilha, ele pode analisar. Você pede um logotipo, ele pode fazer. Você pede um texto, ele pode fazer. Então, são tantas possibilidades que nem a gente sabe como utilizar. Mas algumas pessoas são mais estratégicas para isso. Exemplo, né? Eu estava olhando aqui o meu relógio e eu descobri uma coisa que eu não sabia no Apple Watch. Ele mede a distância dos meus passos. Isso. Ele mede, ele consegue analisar o equilíbrio do meu corpo. Olha, isso eu não sabia. E eu tô olhando o equilíbrio, a distância dos meus pés em relação ao equilíbrio do meu corpo. Se eu tenho um bom equilíbrio ou um mau equilíbrio. Mas quem está usando isso? Para onde estão indo esses dados? Quem está utilizando? Aí a empresa vai e fala assim, responda este questionário. Aí chega na pergunta 10, você já não aguenta mais responder aquilo. Entendeu? Então, a inteligência artificial é muito nova. Muito, muito nova. Acho que tem muita coisa para acontecer. Mas eu não sou o cara que trabalha, eu não sou um programador. Eu estou hoje dentro de uma empresa que tem programadores ali. Mas eu sou uma pessoa que luta pela humanidade, por as pessoas não perderem essa humanidade, mas aprenderem a usar a inteligência artificial ao seu favor. Exatamente. Muito bom, muito bom. Amigo, a gente está chegando ao final aqui do programa. Que pena, muito bom. Mas assim, achei que você trouxe pontos de vista muito maravilhosos, muito fora da caixa, né? A gente sempre termina o programa fazendo uma pergunta que eu quero fazer para você, que é o seguinte, Renato. O que significa ser líder para você? Puxa, para mim, ser líder é ter a responsabilidade de conduzir, de inspirar e despertar o amor nas pessoas. Nossa. Por mais lúdico que isso possa parecer. Eu aprendi isso com muitas lágrimas, com muito sofrimento, perdendo muitas pessoas. Mas essa é a nossa função como líder. Se você foi agraciado com a função de líder dentro de uma organização, dentro de um negócio, dentro de uma causa, faça o favor de despertar o amor nas pessoas. Porque quando você semear isso, vai nascer isso. Se você semear outra coisa, vai nascer essa outra coisa. Como eu falei lá no começo, nós vamos ficar bons em tudo que a gente treinar. Treine a amar. Essa frase de não falta amor, falta amar, nunca fez tanto sentido atualmente. Não falta gente para você amar. Pode olhar ao seu redor, tá cheio de gente esperando você amar. Olha, muito profundo isso que você falou, dessa palavra amor, eu gosto muito. E me remete a uma frase que eu uso sempre, que é a visão de que o que de dentro não sai,
de fora não vem. Então, muitas vezes as relações, o amor é limitado porque a gente fica esperando que o outro dê o primeiro passo numa manifestação de amor. Mas a verdade é que assim, alguém tem que dar esse primeiro passo. É isso aí. É quase um salto de fé, né? Se a gente der esse salto do amar, sem ter medo, como você falou logo no início, né? Quando você estava falando do seu propósito, sem ter medo do julgamento, eu não tenho dúvida de que a gente vai criar relações mais felizes, relações mais saudáveis, com mais amor e com mais conexão do mundo entre as pessoas, com o universo, e as organizações seguramente serão mais felizes. Muito bom. Você já ouviu falar aquela frase, né? A boca fala o que o coração tá cheio. Olha, então a comunicação ela se dá quando o teu coração ama. Quando as pessoas me procuram para fazer mentoria, para fazer um curso, eu falo assim, ela tá aqui o meu roteiro, você analisa o meu roteiro? Eu falo, não, eu vou analisar primeiro o teu coração, porque a tua boca vai falar o que o teu coração tiver cheio. Olha que lindo. Muito bom. Muito Renato, bom. Que prazer te receber aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Muito bom te ouvir. E, pessoal, programaço, né? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com um amigo, com uma amiga. Entra lá no meu canal, no meu programa, no meu podcast, videocast, assiste de novo e aciona o sininho, porque quando for ao ar novos programas, você vai ser avisado. Até a próxima.